Antes de mais nada, quero agradecer a Pedro e a todos os demais pelo aceite e também parabenizar a organização do evento, como sempre, e está mais cheio do que o ano passado, né? O GT. Meu nome é Guilherme, eu sou doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás. O que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é uma pesquisa em que não é o meu tema de doutorado, mas foi uma demanda que surgiu do nosso núcleo de violência, o NECRIV, Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Foi a partir de algumas questões que nos levam a ter uma agenda de pesquisa, e essa a gente deparou no próprio território, né, que era dentro da universidade. E o tema da questão eu coloquei como perigo, e na minha apresentação tem muito mais resultados do que uma discussão teórica, justamente porque a gente estava coletando essas informações. É uma pesquisa grande que aconteceu dentro da universidade, onde usamos diversas técnicas e dividida em 3 eixos. O primeiro eixo era uma análise comparativa entre universidades que construíram algum tipo de política de segurança para dentro da universidade. O segundo era o levantamento de dados da segurança pública, da ouvidoria da universidade e departamentos determinados, da guarda também da universidade, sobre dados reais, dados em relação às violências múltiplas na universidade. E o terceiro é esse que eu tive inserido, que é a produção de novos dados, que foi realizado através de um survey, grupos focais e entrevistas em profundidade. Pode passar. Essa foi o estopim para se pensar essa pesquisa para construir uma política de segurança para dentro da Universidade Federal de Goiás. Essa foi uma reportagem no principal jornal goiano, O Popular, em que traficantes à vontade na UFG. Testemunhas relatam briga de responsáveis por boca de fumo em campos, até com ladrões de carro. Algumas coisas que... Foi uma série de reportagens que ocorreram sobre a universidade, coisas do tipo capa mesmo do jornal, colocando universitários bebem no campus. Mas quase toda sexta-feira tinha chopada dentro da universidade. Extremamente normal, né? A gente tem que entender, essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal, que é dividida em alguns campos, e alguns campos no interior. Agora que vai ter a separação, né, a Dilma assinou que a Universidade de Jataí e a Universidade de Catalão vão se tornar novas universidades. Mas já existe esse campo, então ela foi feita em todas essas cidades: Goiânia, Jataí, Catalão e Cidade de Goiás, onde tem os campos da Universidade Federal de Goiás. E algumas coisas que tem que ser pensado, por que também essa demanda dessa pesquisa e dessas violências múltiplas que estavam acontecendo, chama atenção pela expansão urbana de Goiânia, em que a universidade é criada há 60 anos atrás, e era bem na ponta, na saída para Brasília, mais ou menos próximo. Só que nos últimos 10 anos, ela se tornou parte da cidade, não a ponta da cidade. Construiu-se muito para além de onde ela fica localizada. Então, se era um local onde só estudantes iam, se tornou um local de passagem. Um dos campos. O outro campo é no Universitário, que você foi lá, né, agora, recente, em que fica localizado na região central de Goiânia, setor universitário, onde também está a PUC, e é um bairro que está colado com o centro. E a expansão também tem a questão da popularização da universidade e o Reúne. Pode passar. Essa aqui é a universidade antes do Reúne e aqui é pós-Reúne. Houve um crescimento de mais de 81 mil metros quadrados construído pós-Reúne. Eu acho que foi a universidade que mais cresceu com o Reúne em construção mesmo de prédios. Pode passar. Nos últimos anos, a UFG experimentou a maior expansão da sua história. A UFG conta com 2.107 docentes efetivos. Em 2007, era 1.288. O número de alunos passou de 12.445 para 22.209.
No mesmo período, entre 2009 e 2011, novos edifícios foram inaugurados, como disse, 87,5 mil metros quadrados. São-se a estes números o acréscimo de docentes, técnicos, de prestadores de serviços, de alunos dos cursos de especialização e da pós-graduação. Consequentemente, o universo de pessoas que transitam pela UFG equivale a uma cidade de quase 40 mil habitantes. O objetivo dessa pesquisa, então, foi descrever e mensurar as representações, julgamentos e valores sobre risco, ocorrências de violência e tráfico de drogas nas regionais da UFG, via pesquisa de opinião, survey, grupos focais e entrevistas em profundidade, permitindo a identificação dos principais temas, conceitos e variáveis qualitativos e quantitativos que compõem as representações da comunidade universitária. A pesquisa levantou a percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás sobre segurança, conflitos e violência regionais de Goiânia, Catalão, Jataí e Cidade de Goiás. Para realizar a pesquisa, foram selecionadas uma amostra aleatória de 669 entrevistas, 4% de margem de erro e 95% de nível de confiança, estratificado por composição da comunidade universitária e por regional. Em uma segunda etapa da pesquisa foram realizadas as entrevistas em profundidade, utilizando a técnica de bola de neve, e depois a gente realizou as entrevistas em profundidade foram com especialistas de determinadas áreas, por exemplo, especialistas no campo da segurança, no campo das drogas, no campo do feminismo. Então, eram normalmente professores da universidade, e os grupos focais foram realizados com estudantes, até mesmo porque é difícil juntar 12 professores numa sala, e por conta do diálogo, muitos vão se abster nessa técnica, porque eles conhecem a estratégia e o objetivo da técnica. Como eu disse, teve uma tentativa de fazer uma comparação da violência antes de reúne e pós-reúne. Verifica-se, então, que o maior número de ocorrências se concentra em Goiânia, no campus 2, onde é o mais emblemático. Em 55,8% dos crimes estão lá. Conforme a tabela 2, eu não coloquei aqui. O que justifica mais à frente uma análise específica da ocorrência ali registrada. De acordo com os dados, os crimes mais registrados no campus Samambaia foram furtos e arrombamentos de carros e motos em estacionamentos, furtos de equipamento de som, notebook, step de carro. Essas ocorrências foram tabuladas como furto de step, 14,1%, furto e roubo de equipamento eletrônico, informática pessoal, 7,5%. No total, isso representa 21,6% das ocorrências do campus 2, que é esse o campus que eu mostrei para vocês, o campus Samambaia. E tem uma coisa que é interessante pensar em relação às representações que se construíram sobre onde as pessoas enxergam o lugar perigoso. No Bosque Saint-Hilaire foram registradas, em média, 3 ocorrências por ano. Ao total, em 6 anos, 3 ocorrências foram registradas, com relato do uso de substâncias entorpecentes no local. Pode-se perceber que são poucos registros no local, comparado com o total de ocorrências nas demais localidades do campus Samambaia. Mas é um fator emblemático, quando a gente fez a análise comparativa, o problema das universidades estava justamente nas áreas de bosque, onde tem alguma área de plantação, ou então uma área de convivência, onde isso a gente constatou na USP e também na UFMG. A Tora, lá na UFMG, que é onde é o local, também bosque é considerado um lugar perigoso, e é considerado perigoso porque é o lugar onde as pessoas vão consumir drogas. Então, aí tem essa representação sobre esse espaço, que chega a ser em torno de 70% como lugar perigoso da universidade. Mas a ocorrência é mínima. Mínima. No mapeamento dos espaços da universidade, que a gente dividiu em blocos, em 14 blocos, ele ficou em 11º como lugar de ocorrência. E aí, as ocorrências diversas, que não está necessariamente ligado à questão do uso ou do tráfico de drogas. E deparou com essa questão que foi levantada sobre a questão da segurança e o perigo. O conceito de segurança que a gente pensou e de perigo, em suas particulares, parece estruturar as representações sobre insegurança no interior da universidade. Isso porque a comunidade universitária, ao dar forma às suas representações sobre violências conhecidas, noticiadas, vividas em diferentes situações e condições nas regionais, o faz a partir de uma distinção entre segurança e perigo. As pessoas se sentem confiantes dentro da universidade, não acham um local perigoso, exceto Goiânia, onde se divide 50% a 50%, mas ao mesmo tempo, por cidade de Goiás, quase 90%, mais de 90% tem total confiança no local. Também é uma cidade bem menor. E a segurança é narrada quase sempre em relação ao contexto, estado, cidade, região e entorno. Então, já que cidade de Goiás é um campus menor, não é perigoso. Mas ao mesmo tempo, a UFG, por estar
cercada de bairros periféricos, se torna um local perigoso. E o maior problemática que surge dessas representações é quando se depara com o que eles definem como a noção deles, a noção da população da UFG sobre a questão do perigo. E aí a gente vai desmistificando isso quando a gente vê que o problema está muito mais ligado a uma questão estrutural da universidade, falta de iluminação, locais ermos, e apenas em torno de 12 pessoas vão responsabilizar indivíduos. Mas quando a gente vai para a parte qualitativa da pesquisa, a responsabilidade, e aí está nos discursos das pessoas, eu vou ler aqui um para vocês, em relação a essas pessoas que têm entrado na universidade para poder traficar. O discurso que se constrói em cima delas é o seguinte: já que são pessoas que não fazem parte da universidade, não deveriam estar lá. Então tem que se controlar esses corpos estranhos da universidade. E aí, namora um pouco o que o Giovanni disse aqui em relação do estabelecidos outsiders. A gente fazendo uma memorização da história do campus com professores que estão há mais tempo, a questão do consumo de drogas na universidade é histórico, pelo menos na UFG, nas narrativas. Não? Cuidado. Ah, que pena. Mas aí, ao mesmo tempo, já que a universidade muda, ela se populariza, ela se torna mais diversa, ela é menos a ideia de comunidade do Bauman, aquela coisa entre pares. Agora a gente precisa identificar quem é o perigo que está aqui, já que eu não estou conversando com um cara que é a par de mim. Então, são esses sujeitos que agora são tidos como os responsáveis por levar a violência na universidade. E se esquece de todos os outros fatores, como a própria urbanização, se tornando um local de passagem. E aí, esse processo de estigma tem dado pelos próprios usuários que iam no bosque, que não querem mais ir ao bosque, porque o bosque agora é traficante. E aí se torna uma relação engraçada, porque eles não querem ir lá consumir, mas eles vão lá comprar. E aí, nesse diálogo, a gente fez um grupo focal só com usuários do bosque, que vão lá fumar. E tem uma fala aqui que mostra um pouco, mais ou menos, como que a pessoa tem encarado. Só para terminar, aí depois a gente entra discutindo no debate. Aqui, ó. Uma vez, a gente estava no bosque, a menina desceu da moto com uma arma. Ficou parecendo até um filme. Fiquei assim, uau! A moto chegou e a mulher já pulou e foi cena de filme procurando o cara. No ano passado, ela pulou da moto procurando algum traficante. Ela desceu no meio de todo mundo. Eu pensei, se tiver que morrer, eu vou morrer agora. Meus amigos estavam no meio do bosque, eu vi e não tinha mais ninguém em volta. Ela começou a gritar e montou na moto. Se realmente tivesse segurança, ela não teria entrado assim, armada aqui dentro da faculdade. Já vi traficantes brigando aqui dentro com problemas assim, mas nada que me prejudicasse. Mas se ela resolvesse disparar aquela arma ali, outra vez eu vi eles discutindo ali na mesa e tal. Falou que iria buscar arma e tal. Mas assim, eu saí e não vi o que aconteceu. Mas esse dia eu me preocupei muito, porque se a pessoa resolvesse atirar, eu seria a primeira vítima. Em termos de segurança, tem coisas assim que são roubadas. Se a segurança fosse 100%, isso não aconteceria. Então, as próprias pessoas que fazem parte dessa sociabilidade tentam construir aquilo que o Machado fala da limpeza moral. Ó, eu frequento o bosque, mas só uso. E aí, eles, nessa relação de distinção e de diferenciação, vai se construindo, que é um processo muito recente, de 2 anos, dos sujeitos que agora precisam ser expulsos da universidade.